aproxima-se de um paredão, como ilustra a figura. É incorreto afirmar que, letra A, o automóvel está em movimento em relação ao paredão. Então, para saber se o automóvel está em movimento em relação ao paredão, basta a gente observar se, com o passar do tempo, essa posição do carro ela muda. Veja, se a gente considerar um tempo depois desse ponto, esse carro vai estar mais próximo desse muro. Se a gente considerar outro tempo, ele vai se aproximar mais ainda. Então veja que com o passar do tempo, essa posição do carro vai mudando em relação ao paredão. Então a afirmação da letra A está correta. Essa é uma afirmação correta. Já na letra B, diz o seguinte: o paredão está em movimento em relação ao automóvel. O conceito de movimento e repouso ele é simétrico, ou seja, se o carro está em movimento em relação ao paredão, então o paredão também está em movimento em relação ao carro. Então essa afirmação ela está correta. Na letra C, o paredão está em repouso em relação ao solo. Veja que com o passar do tempo, esse paredão não muda sua posição em relação ao solo. Veja que passa o tempo e o paredão continua na mesma posição em relação ao solo. Então, essa afirmação também está correta. A letra D diz o seguinte: o motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da Terra. Vamos lá. Vamos analisar essa situação. Veja que o motorista ele está aqui dentro do carro. Então, com o passar do tempo, em relação ao carro, ele não muda essa posição. Ele vai estar aqui. Então, o motorista ele está em repouso em relação ao automóvel, ok? Agora, se a gente considerar o motorista em relação ao solo, veja que no momento inicial, esse motorista ele vai estar em relação ao solo nessa posição aqui, ó, que eu estou considerando uma linha reta, e com o passar do tempo, esse carro ele vai se aproximar do paredão e assim o motorista que está dentro dele, ó. Com o passar do tempo, esse motorista ele já muda sua posição em relação ao solo. Veja que se o carro estiver nessa posição aqui, o motorista que está dentro vai mudar sua posição em relação ao tempo anterior. Então, se ele muda sua posição com o passar do tempo, então o motorista estará em movimento em relação à superfície da Terra. Então, essa afirmação é correta. E a letra E diz o seguinte: o paredão está em movimento em relação ao automóvel. A gente viu que essa relação de movimento e repouso ele é simétrico. Então, se o automóvel está em movimento em relação ao paredão, então o paredão também está em movimento em relação ao automóvel. E na letra E diz que o paredão está em repouso. Então, essa afirmação ela é incorreta. Assim, a resposta para a questão 7 é a letra E.